Bom, então, segundo ano, vamos aqui àquele que eu espero que seja o último conteúdo do ano, que trata então de lentes. Nós vimos, né, acabamos de vir aí do estudo dos espelhos esféricos, que são superfícies refletoras que geram imagem. Agora nós vamos então para as superfícies refratoras, que são as lentes. E também nós vamos abordar as chamadas lentes esféricas. Bom, pessoal, lente esférica, como vocês estão vendo aqui na definição, é um sistema óptico composto por três meios, como ele está falando aí, homogêneos e transparentes, separados por duas superfícies esféricas ou por uma superfície esférica e outra plana. O meio intermediário constitui a lente propriamente dita, sendo geralmente o vidro ou o plástico, né, os materiais constituintes da lente. O que quer dizer que com três meios homogêneos separados por duas superfícies esféricas? Vamos traduzir isso em imagens. É isso aqui que ele está dizendo. Por que três meios? Porque ele está contando a trajetória do ar, aliás, a trajetória do raio de luz no ar, e aí você entende o seguinte: se um raio passa, por exemplo, daqui para cá, atravessando a lente, ele passou por três meios: ar, vidro, ar. Então, por isso, três meios. Tá? É como se o material viesse de um meio, ele percorre a lente, que é o segundo meio, depois que ele sai da lente, é o terceiro meio. Okay? Mas, via de regra, é ar, vidro, ar. Certo? Fora da lente, dentro da lente, fora da lente. Duas superfícies refratoras, né, que são, no caso, as bordas da lente. Okay? E elas são duas superfícies planas ou esféricas. Tá bom? Se as lentes são esféricas é porque elas têm também uma curvatura associada a elas. Então, por exemplo, essa lente aqui, ela tem essa superfície que tem um raio de curvatura associado a ela. Essa outra superfície aqui também tem um raio de curvatura associado a ela e assim por diante. Acho que vou fazer com o mouse que fica melhor. Aqui tem uma superfície plana nessa segunda lente aqui, né? E aí essa outra superfície aqui de fora tem também um raio de curvatura associado a ela. Ok? Veja que aqui essas lentes esféricas compostas de duas superfícies refratoras, elas têm várias composições, né? Essa aqui é a chamada biconvexa, plano-convexa, côncavo-convexa, essa aqui. Eu não vou cobrar isso de vocês não, tá? Geralmente essa nem é a parte mais importante do conteúdo, decorar esses tipos de lente. Até porque, embora elas sejam lentes esféricas, normalmente a gente vai considerar elas como lentes delgadas, ou seja, elas são finas o suficiente para você não se preocupar tanto com essas curvaturas aqui, ok? O que mais vai importar é o seguinte: vocês entenderem que lente chamada borda fina, que são essas aqui, por que borda fina? É só olhar para a lente, você vai ver que o centro dela é mais grosso do que a borda. Aqui o centro tem essa dimensão aqui e ele vai afinando conforme ela se aproxima das bordas, né? Aqui o centro tem essa largura e aqui a borda é fina. Aqui também o centro tem essa largura e a borda é fina. E aqui também. Então toda lente que for do tipo borda fina, você vai representar ela assim, ó, tá vendo? Um traço com as setinhas apontando para fora. Isso aqui é como se fosse uma representação de que ela está afinando, né? A pontinha está para fora, então está afinando. Essa é o que nós vamos chamar de lente convergente, tá bom? As lentes de borda fina representadas desse jeito aqui são lentes convergentes e nós vamos ver por quê. Essas outras aqui, chamada borda grossa, veja a combinação aqui na forma de lentes esféricas. Essa é a bicôncava, essa é a plano-côncava e essa aqui convexo-côncava. Como eu disse, nosso foco não é decorar esses tipos de lente. Vamos então ao mesmo princípio que aplicamos nas de borda fina. Essa aqui é borda grossa, veja, o centro é mais fino do que a borda é grossa aqui, ó. Compara essa outra aqui também e aqui também, o centro é mais fino e a borda é grossa. Lente borda grossa, ela na forma de lente delgada, você vai escrever o traço e as setinhas apontam para dentro, tá vendo? Nessa borda fina aqui, a setinha apontava para fora.
Percebem aqui, ó, setinha apontando para fora. Borda fina. Essa aqui, borda grossa, a setinha aponta para dentro, né, para representar que a borda aqui, ó, a extremidade é mais grossa que o centro. Bom, borda grossa vai ser lente divergente. Então, isso é o que vai importar mais, ó. Convergente, borda fina. Divergente, borda grossa. Vamos ver por quê. No tratamento das lentes como lentes delgadas, olha o que acontece aqui, ó. A lente de borda fina, ela faz isso, ó. Os raios incidem aqui paralelamente, né? Estão paralelos, conforme vocês estão vendo aqui. E aí a lente faz com que eles convirjam para um ponto. Então, por isso o nome convergente. Os raios vêm paralelos e convergem para um ponto, onde esse ponto é chamado de foco real, tá? A lente divergente, ela tem esse nome por quê? Porque os raios incidem paralelos e aí é como se eles divergissem. Tá vendo que ela espalha os raios para cima aqui e para baixo? Ou seja, quando ela espalha os raios, você pode entender que é como se esses raios tivessem uma fonte aqui, ó. O prolongamento deles, como vocês estão vendo aqui, é como se o prolongamento de todos os raios tivesse essa origem, um chamado foco virtual aqui, ó. Então, por isso que essa lente é a convergente, ela converge os raios para um ponto, e essa é a divergente, porque ela diverge os raios de um ponto, que é o ponto chamado foco virtual. Então já fica claro que a lente, ao contrário do espelho, vai ter dois focos, tá? Lente tem dois focos e também dois pontos antiprincipais, que nós vamos ver aqui adiante, tá? Bom, vamos lá. Outro detalhe. Lente convergente, o foco é real. Lente divergente, o foco é virtual. Então, vamos aqui. Os pontos principais aqui, os pontos relevantes de uma lente. Como eu disse, você tem aqui o centro de curvatura, né, o vértice da lente, e aí você sempre vai ter dois focos. A vantagem é que eles são simétricos, tá bom? O foco real e o foco virtual, no caso aqui de lentes delgadas, são simétricos. Se essa distância é 5, essa para cá vai ser 5 também, ok? E o ponto antiprincipal é só uma questão de nome. Lembre-se lá que nos espelhos a gente tinha o ponto chamado centro de curvatura, ou no caso representava o raio do espelho também, né? Aqui só troca o nome, tá? Ao invés de chamar de centro de curvatura, a gente chama de ponto antiprincipal, certo? Por isso a letra A. Então ele também tem esses dois pontos antiprincipais aqui, que equivalem ao centro de curvatura num espelho. Mas aqui é lente, né? Aqui é uma superfície refratora. Bom, nos espelhos nós tínhamos os raios principais, né? Aqui também. As regras dos raios e dos sinais parecem um pouco com as do espelho, mas tem suas diferenças. E, sinceramente falando, as lentes tem mais regra, tá? A regra tem mais detalhes. Vamos lembrar o seguinte. Uma lente é uma superfície refratora. O raio ele vem de um meio material, vem do ar, incide na lente e é transmitido para o outro lado, né? Transmitido com refração, com desvio. Isso tem a ver com o que nós estudamos anteriormente, lá, de quando a luz passa de um meio material para outro, ela sofre desvio. É isso que vai acontecer aqui. Então, nós temos também os raios principais e nós vamos nos guiar nesse princípio. Haverá refração dos raios ao passar pela lente. Então, olha só. Primeiro raio incide paralelo, né, e passa pelo foco. Então, também existe a regra aqui do paralelo pelo foco. Olha só. Aqui está o objeto, posto aqui em frente à lente. Esse raio paralelo, veja que ele não é refletido, ele atravessa a lente, né? A lente é um meio transparente que transmite o raio para o outro lado. Só que transmite com desvio. E o raio que incide paralelo passa pelo foco. Então esse raio é desviado para cá, passando pelo foco. Outro raio, vamos lá. Lembra-se da regra do espelho que falava o seguinte: o que incide no centro de curvatura reflete com o mesmo ângulo. Era isso, né? Para a lente, o que é que muda? Um raio, ele atravessa a lente. Então, esse raio que incide em cima aqui do centro da origem aqui da lente,
espécie de vértice, ele não sofre desvio algum, ele passa reto. Então veja aqui, ó, o que incide em cima aqui do centro da lente passa reto, sem desvio, ok? Poderíamos desenhar mais um outro aqui, mas eu acho que ele não desenha. Ah, não, desenha, isso. O que passa por esse foco aqui, né, que é o foco que é antes da lente. Por que dois focos? Vamos lembrar. Lá no começo aqui do slide eu defini duas superfícies refratoras, então por isso dois focos, tá? Pra vocês verem lá no começo o desenho das lentes. Tinha duas curvaturas, então tem dois focos, tá? O que passa por esse foco transmite paralelo. Então veja que o diagrama de raios guarda aqui alguma semelhança, mas também, né, tem suas diferenças também. Veja bem, paralelo pelo foco. Pelo centro da lente não sofre desvio. Pelo foco, paralelo. Então já vimos aqui onde os raios se cruzam e a imagem então se forma aqui, certo? Natureza dessa imagem. Bom, ela é formada por raios de luz, né? Não é prolongamento, é pelos próprios raios, então a imagem é real, certo? Vemos aqui também que ela claramente está invertida, imagem invertida, e é diminuída, né? Ela é uma imagem menor do que o objeto. Então, temos essa classificação de imagem aí. Menor, real e invertida. Veja que eu coloquei o objeto atrás desse ponto, né? Do ponto antiprincipal. E gerou uma imagem menor. Agora, vamos seguir para o próximo exemplo aqui. Vou colocar o objeto, isso aqui é uma lente, ó, setinha para cima. Lente convergente, ok? Então vamos lá, coloquei o objeto em cima do ponto antiprincipal e vou traçar os raios. Paralelo pelo foco. O que incide sobre o centro da lente passa reto, não sofre desvio. Pelo foco, paralelo. Então já sabemos que a imagem vai se formar em cima do ponto antiprincipal. Também guarda essa propriedade, é igual era lá no espelho, né? Você colocava em cima do centro de curvatura, dava uma imagem invertida também em cima do centro de curvatura. Aqui é a mesma coisa. Você gera uma imagem real, do mesmo tamanho e invertida, certo? E também está em cima do ponto antiprincipal. Agora, na próxima imagem, nós vamos adiantar um pouco o objeto. O que nós vamos obter se adiantarmos um pouco mais o objeto? Aqui a imagem vai começar a ficar ampliada. Ó, diagrama de raios, paralelo pelo foco. Lembra que isso aqui é tudo caso de lente convergente, setinha para cima. Pelo centro não sofre desvio. Esse aqui ele até poderia colocar o pelo foco paralelo, mas não colocou porque acho que ia ficar fora da escala do mapa aqui. Mas tudo bem, pode traçar esse raio aqui também, pelo foco paralelo. Daria aqui. Bom, característica dessa imagem. Real, formada por raios, né? Claramente invertida e maior. Então, tá aí esta imagem. Vamos adiantar um pouco mais o objeto. Ainda nos casos de lente convergente. Em cima do foco. Vai dar o mesmo problema que aconteceu com o espelho. Não gera imagem. Olha lá. Paralelo pelo foco. O raio que passa pelo centro passa reto. Então, raios paralelos. Não se forma imagem. Ou, né, pode-se dizer também que a imagem forma no infinito. Por isso nós não a enxergamos. Ou, formalmente chamada de imagem imprópria. Então, mesmo caso aí também. Um objeto posto em cima do foco da lente não gera imagem. Ainda lente convergente, só que agora eu vou colocar o objeto entre o foco e a lente. Nós estamos só caminhando com o objeto, né? Agora vamos colocar um ponto aqui. O objeto está aqui, entre o foco e a lente. Diagrama de raios. Paralelo pelo foco. Passa ali. Próximo raio. O que incide no centro passa reto. Olha só. Esses raios estão divergindo, né? Eles não vão se cruzar. Quem cruza é o prolongamento dos raios aqui, ó. Prolongamento desse raio cruza com o prolongamento desse. Então sabemos que aqui será gerada a imagem. E essa imagem, como é gerada por prolongamento de raios, ela é uma imagem virtual. E como nós podemos ver no desenho, né, no método gráfico,
ela é ampliada e é uma imagem direita, né? Então, apesar do slide não ter escrito aqui, mas nós estamos vendo o que aconteceu, né? Uma imagem virtual, formada por prolongamento de raios, aumentada e direita. Esse caso aqui, pessoal, lente convergente com o objeto posto entre o foco e a lente. Você sabe o que é isso aqui? Isso é uma lupa. Você formou, né, uma imagem ampliada do objeto. A lupa funciona exatamente desse jeito aqui. Você precisa de uma lente convergente e colocar o objeto entre o foco e a lupa. Você consegue projetar essa imagem aqui. Mas eu ainda vou falar mais da lupa mais pra frente, tá bom? Lá no finalzinho. Bom, ok. Vimos aqui como funciona o diagrama de raios, né? Agora vamos tratar dos sinais. Também existe a regra de sinais. Ah não, antes disso, eu estou esquecendo da lente divergente, né? Vamos lá. Lente divergente, pessoal, veja, você vai tratar não desse foco aqui. O foco aqui atrás da lente é para a lente convergente. Você vai levar em conta esse foco aqui, ó. Por quê? A lente divergente, vejam lá no começo, o raio vem em paralelo e ele espalha. Então, olha só, esse primeiro raio vai fazer isso. Ele vem e diverge de modo que o prolongamento passe pelo foco. Ok? Aí, você vai traçar o outro raio aqui, que é o em cima do centro da lente. Certo? Não sofre desvio. Poderia ter mais um raio aqui também, que é mirando nesse foco aqui. Você teria, então, um raio que incidiria aqui pelo foco, mas na hora que chega aqui, ele transmite paralelo. E aí, então, o prolongamento cruzaria com esse. Pode fazer também, tá? Então, formada por, nesse ponto aqui, formada pelo prolongamento do raio. Ou seja, imagem formada por prolongamento de raios é uma imagem virtual. A lente divergente, né, a setinha apontando para dentro, borda grossa, só gera imagem virtual, tá? Então, por isso que esse é o único caso que o slide está abordando aqui. Então, virtual, direita, né, mesma orientação do objeto, e diminuída, né, imagem menor, claramente. Então, agora sim, vamos à questão do diagrama de raios, tá, pessoal? Como é que nós vamos determinar o diagrama de raios? Não. A questão dos sinais, né, o estudo analítico das lentes. Nós também usaremos a equação de Gauss, que é aquela que vocês já estão aí conhecendo, né? Também vale a relação de aumento. A diferença é que muda um pouco a regra de sinais, tá? Como é que nós vamos tratar aqui os sinais para lentes? Olha só, o objeto sempre vai ter o sinal positivo, tá bom? Porque ele sempre vai estar no lado da incidência dos raios. É o objeto que está emitindo raios de luz e ele permite, né, que nós o enxerguemos. Então, tudo bem. O objeto sempre vai ser positivo. Agora, o que você vai considerar? A lente, olha só, tem um lado da incidência e o lado da refração, né? Porque os raios vão passar por aqui e vão ser desviados. Vai passar, mas vai ser desviado. Então, objeto do lado da incidência, positivo. Com relação ao foco e à posição da imagem, qual o sinal que você vai considerar? Objeto, aliás, imagem e foco, pessoal, quando eles estão do lado da transmissão aqui, do lado da refração, eles são positivos. Quando eles estão do lado da incidência, eles são negativos. Isso implica em que o foco de uma lente convergente, por exemplo, que vai estar aqui atrás, ele vai entrar positivo. Quando for o foco de uma lente divergente, como esse caso aqui, aí ele entra negativo, tá? Porque foco e imagem, eles são positivos quando estão aqui atrás da lente, no lado da refração. Se foco e imagem estiverem na frente, no lado da incidência, que está de cá, aí eles entram negativo, tá bom? Então essa é a regra de sinais para lentes. O objeto sempre vai entrar positivo, porque ele vai estar do lado da incidência, mas foco e imagem, F, no caso, e o P', eles vão entrar positivos se estiverem do lado da refração, do lado de trás da lente, e vai entrar negativos se estiver do lado da frente da lente, tá bom? Então, por exemplo, vamos tratar aqui esses casos. Esse aqui, por exemplo, ó, o que eu teria aqui nesse caso? Lado da incidência é esse aqui, ó, que está o objeto. Então, o objeto é
positivo. O foco, ó, é uma lente convergente, o foco está de cá. O foco é positivo porque ele está do lado da transmissão, né? Mas a imagem, a posição da imagem seria negativa, porque está formada do lado de cá, na frente da lente. Então aqui a imagem seria negativa. Foco positivo e objeto positivo. Outros exemplos aqui, para trás. Esse aqui, o objeto está no lado aqui da incidência, positivo. Lente convergente, o foco está aqui atrás, né, do lado da transmissão, então positivo foco. E a imagem formada aqui atrás também, do lado da transmissão, então positivo também. Então a regra vai ser essa, tá bom? Dos sinais. Vamos para os exemplos aqui. Seguinte. Número 1 aqui. Um objeto é colocado a 10 centímetros de uma lente convergente. Olha a setinha apontando para cima aqui, ó, lente delgada. Setinha para cima, convergente. Ou seja, os raios que incidem paralelos, né, vão tender a convergir para o foco. Beleza. É colocado a 10 centímetros, então essa distância daqui até aqui é 10 centímetros, de uma lente convergente com distância focal 4 centímetros. Então o que ele está dizendo, ao falar da distância focal, é que daqui até aqui tem 4 centímetros, esse é o foco real, né? E daqui até aqui também tem 4, tá bom? Beleza. Então use o método analítico para localizar a imagem e calcular sua ampliação. Bom, o diagrama de raios já está feito, né? Paralelo pelo foco. O que passa pelo centro não sofre desvio. Poderia ter feito outro aqui, né? Pelo foco, paralelo. Daria aqui também. Ok. Mas vamos lá. Método analítico. Vamos estimar a posição que essa imagem foi formada da lente e também, né, estimar aqui a sua ampliação, através da relação de aumento. Equação de Gauss, a mesma que tinha lá no espelho, né? 1 sobre F é 1 sobre P mais 1 sobre P', onde F é a distância focal, P é a posição do objeto, P' é a posição da imagem. Vamos lá. Regra de sinais. Lente convergente. Então esses 4 centímetros aqui, ó, o foco está no lado da transmissão aqui, né? Após a refração, após passar pela lente. Então se o foco está depois da lente, ele é positivo. Entra positivo aqui. O objeto sempre vai entrar positivo, porque ele está do lado no caso da incidência ali. Então eu vou isolar e encontrar o P'. Beleza. Foco positivo, porque está aqui atrás. E distância do objeto positiva, porque está aqui na frente da lente. Tudo bem. O que eu vou fazer agora? Eu vou precisar jogar esse 1 sobre 10 para lá, para isolar o P'. Então, tá aqui. Passei o 1 sobre 10 para lá, do lado esquerdo, e isolei 1 sobre P'. Tá ok. Aqui, ó, eu tenho então uma subtração de fração. 1/4 menos 1/10. Preciso tirar o mínimo múltiplo comum. O mínimo entre 4 e 10 é 20. Então tá aqui, a fração equivalente no denominador 20. Faço aqui aquela regrinha, né? 20 dividido por 4 é 5. 5 vezes 1, 5. Tá aqui o 5. Pego o sinal de menos, posso colocar aqui já. 20 dividido por 10 é 2. 2 vezes 1, 2. Então tá aqui. Então sobrou isso aqui para mim, né? 5 menos 2, é claro, 3, né? Então o que eu tenho? 3 sobre 20 igual a 1 sobre P'. Multiplico cruzado, eu vou obter isso aqui, né? P' igual a 20 dividido por 3. Isso é uma dízima periódica que vai dar aproximadamente 6,67 centímetros. E positivo. Esse é o sinal que eu esperava? Sim. Por quê? Porque imagem, quando está aqui atrás da lente, do lado da transmissão, é positiva. Ok? 6,67 é um número razoável? É razoável, porque olha só. Se daqui até aqui é 4, daqui até aqui é 8 e aqui está dando 6,67. Então, é uma distância razoável, né? Tá aí. 6,67 atrás da lente. Essa é a distância da imagem. Essa distância aqui, ó, da lente até aqui. E a relação de aumento? Olha só, pessoal. Distância da imagem sobre distância do objeto, com o sinal de menos aqui da fórmula. Bom, o objeto está a 10 centímetros da lente, essa distância aqui, né? Do objeto até a lente. E a imagem está a 6,67 da lente. Então, distância da imagem sobre distância do objeto. 6,67 sobre 10.
com o sinal negativo da fórmula. Isso dá então menos 0,667. Essa relação de aumento está bem razoável. O que ela está me dizendo? Negativa porque a imagem é invertida, né? Então está correto. E vejam que 0,667 em porcentagem é como se fosse 66,7%. Ou seja, é isso mesmo. A imagem tem aproximadamente aqui, ó, 66,7%, né, aproximadamente 2/3 do tamanho do objeto. Condiz com a imagem, né, condiz com o desenho aqui. Então, é uma imagem diminuída com 66,7% do tamanho do objeto. E o menos ali está dizendo que é invertida. Então, beleza, está correto. Vamos agora a um exemplo. Essa foi uma lente convergente, né? Então, vamos agora para uma lente divergente. O objeto é colocado a 8 centímetros de uma lente divergente. Como vocês podem ver aqui, borda grossa, né? Setinha apontando para dentro. 8 centímetros, então veja, o objeto está posto a 8 centímetros da lente. E lente divergente tem o foco na frente aqui, né? O foco é aqui do lado do objeto, é foco virtual. Então, veja que o objeto é colocado a 8 centímetros da lente e a distância focal aqui é 6, conforme indica o enunciado. Então, essa distância aqui é 6 e essa distância aqui é 8. Beleza. Uso o método analítico para localizar a imagem e calcular sua ampliação. O método gráfico já está aqui para vocês se familiarizarem mais, né? Lente divergente. Então, olha só. Paralelo, reflete não, né? Transmite, divergindo o raio. E o prolongamento passa pelo foco. Ok? E esse raio, que passa pelo centro da lente, não sofre desvio. Então, onde esses raios se cruzam, né, o raio e esse prolongamento, é onde se forma a imagem. Então, imagem formada por prolongamento de raio, imagem virtual. Lembrando que ainda teria aquele outro raio que eu falei, né, que viria aqui assim, transmitiria paralelo e o prolongamento dele daria ali no ponto também. Ok, então está ali. Vamos usar o método analítico para descobrir que distância é essa. Que distância é essa aqui. E depois calcular a relação de aumento. Olha só, equação de Gauss está aqui, e aqui vamos substituir aplicando a regra de sinais. O foco quando está na frente da lente aqui, no lado da incidência, ele é negativo. Ele é positivo quando está de cá. Então, se o foco está aqui na frente, ele é negativo. Por isso que entra com sinal de menos aqui. Os 6 centímetros de distância focal entram negativo aqui. O objeto vai entrar positivo, né? Porque afinal ele sempre vai estar do lado da incidência. É ele que está emitindo luz, então ele está do lado da incidência. Ok, ganhei isso aqui para resolver. Ó. Menos 1/6 igual a 1/8 mais 1 sobre pelinha. Então vamos ter que isolar o pelinha, né? O que eu vou fazer aqui? Bom, eu acho que eu fiz foi o seguinte. Eu passei esse 1 sobre pelinha para cá negativo e trouxe esse 1/6 para cá positivo. Creio que foi isso que eu fiz. Isso mesmo aqui, ó. Tá aqui. Então, passei 1 sobre pelinha para a esquerda negativo e trouxe 1/6 para a direita positivo. Então, tem ali 1/8 mais 1/6. Bom, 6 e 8 são denominadores diferentes. Qual o mínimo múltiplo comum entre 8 e 6? 24. Então, está aqui a fração equivalente com o denominador 24. Vamos lá. 24 dividido por 8, 3. 3 vezes 1, vou pegar o mouse aqui. 3 vezes 1, 3. Tá aqui. Sinal de mais, acompanha aqui. 24 dividido por 6 é 4. 4 vezes 1 é 4. Tá aqui. Bom, 3 mais 4 é 7. Então, o que eu tenho aqui? Ó? Menos 1 sobre pelinha igual a 7 sobre 24. Multiplico o cruzado, né, o pelinha com 7, 1 com 24, eu obtenho isso aqui. Que pelinha, ou seja, a posição da imagem, é menos 24 sobre 7. Arredondando, isso aqui dá então menos 3,43 centímetros. Ou seja, menos por quê? Porque a imagem ela é positiva quando ela está do lado de cá, quando ela está do lado da transmissão. Imagem e foco no lado da incidência são negativos. Então, por isso o sinal de menos apareceu ali. E 3,43. Bom, razoável, né? Já que essa distância aqui é 6, a metade aqui seria 3, então ele está 3,43, um pouquinho para frente aqui. Está bem razoável o desenho.
3,43 à frente da lente. Ok, e a relação de aumento então? Bom, posição da imagem sobre posição do objeto. A posição da imagem eu acabei de encontrar, menos 3,43. E a posição do objeto é 8, né? No enunciado diz que ele foi posto 8 centímetros à frente da lente. Que no caso é essa aqui, né? 8 centímetros é daqui para cá. Ok, então relação de aumento vai ficar como? Menos P' sobre P. O P' é negativo, né? Por natureza, a gente encontrou ele aqui. Então esse menos é da fórmula e esse menos é da conta de cima. Bom, menos com menos vai ficar mais, correto? E 3,43 dividido por 8 é aproximadamente 0,43. Ou seja, bem razoável também. 0,43 está dizendo que essa imagem é mais ou menos 43%, né, um pouco menos da metade do objeto, do tamanho do objeto. O que é bem razoável, né, de fato. A imagem mostra isso aí, o desenho mostra isso. E sinal positivo para a relação de aumento quer dizer que ela é na mesma orientação do objeto. E de fato é, na mesma orientação do objeto. Certo? A lista será apenas de exercícios desse jeito, tá? Aplicação aqui do método gráfico e método analítico em lentes. Mas agora a gente vai passar para uma parte do conteúdo que ela é bem importante. São as principais aplicações dessa parte de lente que nós temos aí no nosso dia a dia, tá bom? Então, vamos começar falando sobre o olho humano e a correção dos problemas de visão, tá? Como que as lentes ajudam a fazer essa correção. Seguinte, pessoal, o olho humano, ele é, de fato, um instrumento óptico, dos mais complexos possíveis, né? Na sua estrutura, ele tem aqui vários componentes, córnea, cristalino, pupila e assim por diante, né? Retina e assim por diante. Íris, vamos lá. A grosso modo, assim, de modo bem resumido, o que ocorre? A imagem, ela é formada na retina, certo? Então, nosso olho tem uma série de dispositivos biológicos para processar essa informação e gerar a imagem, né? Então, assim, o ponto de convergência dos raios tem que ser na retina, certo? Como vocês estão vendo aqui. O objeto, considera um objeto emissor de luz, então aqui a córnea do olho atua como uma lente. Então ela direciona os raios para o ponto correto, que é onde tem que se formar o cruzamento dos raios aqui. Os principais problemas de visão, que são a miopia e a hipermetropia, ocorrem por quê? Por causa de deformações que nós temos no formato do olho. Isso pode implicar que esse ponto aqui de convergência dos raios ocorra antes ou depois da retina. Então, o que ocorre? Como é que a gente corrige esses problemas? A miopia se caracteriza pela dificuldade de enxergar objetos muito longe. Ou seja, a pessoa que tem dificuldade para enxergar de longe, né? A imagem se forma antes da retina. Então, o correto seria que os raios se cruzassem aqui, o ponto de convergência, na retina. Só que eles se cruzam antes, ok? Por problemas de forma do olho, né? Como que se corrige isso, então? A lente, no caso a lente dos óculos, ela vai fazer o seguinte trabalho aqui, ó. Ela vai divergir um pouco os raios, tá? De que maneira? Dessa forma aqui, os raios vêm paralelamente, né? Aqui é a lente do óculos. Então veja que a lente para correção de miopia, ela diverge um pouco os raios, né? Dá uma espalhada nos raios. Para quê? Para que quando eles cheguem na córnea, a córnea consiga direcioná-los para a posição correta, que é em cima da retina. Se não tivesse a lente, o que ocorreria? Esses raios entrariam aqui paralelos, né? E eles convergiriam para um ponto aqui antes da retina. Então o que a lente faz é dar uma espalhada nos raios, diverge os raios, né? Já que ela é uma lente divergente, de modo que ao passar aqui pela córnea, ela atue na posição correta, certo? Então, correção de miopia, lente divergente, certo? Qual o outro problema? Que é acho que é a hipermetropia, né, que eu falei? Isso.
Hipermetropia é o contrário, pessoal. Ao invés da imagem formar antes, ela forma depois, como vocês estão vendo aqui. Então, como corrigir esse problema, se a imagem forma depois? Aí você usa uma lente convergente. Por quê? Porque a lente faz uma pequena convergência dos raios, para que quando eles passem aqui pela córnea do olho, eles atuem aqui na posição correta. Se não tivesse a lente, a imagem seria formada depois, né? Então, essa primeira lente aqui para corrigir hipermetropia, ela é uma lente convergente. Ela já dá uma fechadinha nos raios, né, para que quando eles passem por aqui, pela estrutura do olho, eles convirjam na posição correta. Então, hipermetropia se corrige com lente convergente. Miopia se corrige com lente divergente. No míope, a imagem se forma antes da retina. No hipermétrope, se forma depois. Então, em termos de olho humano, essa é a principal aplicação das lentes. E agora nós vamos passar para alguns instrumentos ópticos também bem interessantes, que são a lupa, que eu já mencionei anteriormente, e o funcionamento do microscópio e do telescópio. Então vamos lá, para a gente encerrar essa aula. Bom, retomando aquilo que eu já mencionei anteriormente, que é a lupa, como é que eu construo uma lupa? Eu pego uma lente convergente, certo? E aí o que eu faço? Para eu obter o resultado desejado, que é o quê? Uma imagem ampliada. Eu uso a lupa quando eu tenho um objeto pequeno e eu quero uma imagem ampliada dele, né? Então, tá aqui a imagem ampliada. Então, basta eu ter uma lente convergente e eu situar o objeto entre o foco e a lente. Isso vai gerar, então, uma imagem que é virtual, correto? Formada aqui por prolongamento de raios, um tanto bom ampliada, né? E na mesma orientação do objeto. Então, esse é o princípio de funcionamento de uma lupa. Agora vamos para uns sistemas mais complexos, por exemplo, o microscópio. Se uma lupa consegue gerar um bom aumento, o microscópio consegue gerar muito mais. E o microscópio ele é uma conjugação de duas lentes convergentes. Tá? O microscópio funciona da seguinte maneira, pessoal. Nós temos duas lentes convergentes, onde uma é chamada de lente objetiva e outra de lente ocular. Esses nomes porque essa está mais próxima do objeto, então ela é classificada como objetiva, e aqui tem a espécie de olho aqui, então essa é a ocular, correto? Bom, vamos ver como é que funciona. Quando você tem um arranjo com duas lentes, pessoal, normalmente ocorre o seguinte: a imagem de uma serve de objeto para a outra. É por isso que você consegue fazer esse tipo de arranjo. Vamos ver aqui, ó, como é que isso funciona. Vocês estão vendo que aqui tem um objeto pequeno, né? Porque o objetivo do microscópio é o quê? Pegar um objeto de dimensões bem pequenas e gerar uma imagem muito ampliada dele, muito ampliada. Então o princípio é esse aqui. O objeto está aqui colocado em frente à lente convergente, que é a lente objetiva. Então essa primeira lente aqui, ó, veja o diagrama de raios. Paralelo pelo foco, aqui está o foco dessa lente objetiva. Então esse raio está passando aqui, né? Ok. Aqui tem o segundo raio, que é o que passa pelo centro da lente, não sofre desvio. Veja que esses raios se cruzam aqui, né? Nesse ponto, correto? Então aqui se forma a imagem gerada pela lente objetiva, que é a primeira das lentes. Aí agora, qual que é a brincadeira aqui? Essa imagem formada pela primeira lente, que é a objetiva, serve de objeto para a segunda lente, que é a ocular. Então veja, essa aqui agora vira objeto para essa lente. O que vai acontecer? Olha só, faça o diagrama de raios aqui. Ó. Se isso aqui agora é o objeto da segunda lente, faça o raio aqui, ó, paralelo pelo foco. E o que passa pelo centro de curvatura não sofre desvio. Veja aqui, ó, esse raio está indo para cá, esse raio está indo para cá. Eles divergem, né? Mas o prolongamento deles se encontra onde? Se encontra aqui, ó. Onde encontra o prolongamento se forma a imagem. No fim das contas, o que acontece? Um objeto desse tamanhozinho gera uma imagem bastante ampliada. Pela conjugação de duas lentes, né? As duas são convergentes, e aí o que acontece é que a imagem de uma serve de objeto para outra. Então isso faz um joguinho de ampliação bem interessante. Então o microscópio funciona dessa maneira, tá? Ele tem como objetivo pegar um objeto que está próximo,
mas que é muito pequeno, e gerar uma imagem bastante ampliada dele, ok? E o telescópio, como que funciona? O telescópio funciona também através do arranjo aqui de duas lentes, mas aí ele tem outro princípio, né? No caso do telescópio, você não é o mesmo caso do microscópio, porque no microscópio você tem um objeto minúsculo que está bem próximo à lente. O telescópio é o contrário, né? O telescópio você tem um objeto imenso, que é um corpo celeste, e infinitamente distante, ok? E o que você quer fazer com esse corpo imenso que está infinitamente distante? Gerar uma imagem menor e aproximada para que você consiga enxergar, né? Formar uma imagem ali dentro da luneta. Então, como funciona isso? Olha só, pessoal. Os raios de luz vindos do corpo celeste, ele está colocando aqui o objeto no infinito. Por que o objeto no infinito? Porque o planeta, a estrela, está infinitamente longe, né? Anos-luz, milhões de anos-luz de distância. Então, quando o objeto está no infinito, os raios chegam paralelos. Vejam que aqui está chegando um feixe de raios de luz paralelos, ok? Aí veja que você tem aqui duas lentes também, a objetiva e a ocular, e as duas são convergentes. Então olha só, veja o seguinte, esse raio passa pelo centro de curvatura, passa reto, não sofre desvio, né? E esse raio aqui é refratado de modo a passar pelo foco da segunda lente, da primeira lente, aliás. Então, onde que esses raios se cruzam? Eles estão se cruzando aqui, né? Correto? Então aqui forma a imagem dessa primeira lente. Aí, essa imagem formada pela primeira lente serve de objeto para a segunda lente, que é essa daqui. E aí você faz o diagrama de raios de novo, né? O que incide aqui no centro não sofre desvio, e esse aqui, que é paralelo, converge pelo foco. E aí você tem então dois raios que estão divergindo, né? Eles não se cruzam, mas o prolongamento deles é que se cruza aqui. Okay? Então aqui se forma a imagem final desejada na luneta. Ou seja, qual é o princípio aqui do microscópio? Você tem um objeto imenso, muito longe, né, do observador, e o que o instrumento óptico faz? Ele faz um jogo de raios de luz aqui, de modo que você gera uma imagem bem menor, obviamente, né, mas que está bem próxima, então você consegue observar. O objeto está no infinito, bem longe, mas você acaba gerando uma imagem próxima que você consegue observar, certo? Então os principais instrumentos ópticos que nós temos são esses, né? Telescópio e microscópio, que funcionam baseado aqui no par de lentes, objetivo e ocular, e a lupa, além, né, de toda a estrutura extremamente complexa do olho humano. Bom, pessoal, como eu falei, a lista vai ser apenas fazer o diagrama de raios de luz e usar a equação de Gauss com a regra dos sinais dos raios, tá bom? Então qualquer dúvida é só me chamar aí que a gente tira a dúvida.